Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tudo certo? Então, né, pessoal, olha o barulhinho da chuva. São 6h30 da manhã, né, pessoal? E a chuva começou de madrugada, uma chuva calma, mansa, tranquila. Isso aí é muito bom, né, pessoal? Uma chuvita é bem-vinda, é benéfica para nós, né? Para as plantas e para os animais também, né? Mas tá bem frio, né? Tá 13 graus. Tá marcando chuva até amanhã. Mas sendo calmo assim, sem pedra, sem vento, é bem-vinda, né, pessoal? Então, um videozito hoje, né, pessoal, a gente vai publicar assuntando sobre o artesanato gaúcho, né, pessoal? O artesanato campeiro, né? Então, esses dias de chuva lembra, né, pessoal, que os produtores rurais, o homem do campo, né, os campesinos, eles ali dentro do galpão, né, pessoal? Quebrar milho, né? A gente, quando piá, quebrava milho com o próprio sabugo, né, pessoal? Na mão, né? Depois, com o tempo, adquiriu uma maquininha, aquela que tira o sabugo para um lado, né? E sai os grãos para o outro, né? Mas antes era na mão mesmo, debulhado no sabugo. E também dá para quebrar milho no pilão, a gente quebrava também, né, pessoal? Para fazer a canjica ali, né? Tudo no pilão, socado no pilão. A farinha de fubá também passada na máquina, tudo era feito no galpão. E os artesanatos em corda, né, pessoal? Então tem uma música campeira, bem galponeira, que fala, né? Na letra da música, hoje vamos lidar com corda, porque amanheceu chovendo. É que dia de chuva o couro fica bem macio, né, pessoal? Fica bom de trabalhar, né? Dia de sol, dia quente, dá para trabalhar no couro, né? Na lida de corda. Só que aí tem que estar umedecendo o couro, né? Para ele ficar mais melhor para trabalhar, né? Ficar mais mole, mais macio. Mas o dia de chuva é propício. Também para trazer algum cavalo ou pingo pro galpão, né? Para fazer o casqueamento, o ferreamento, né, pessoal? O casco do equino fica bem mole dia de chuva, né? Então fica fácil de aparar ali, né? E fazer todo o procedimento de casqueamento no cavalo, né? E várias coisas, né, pessoal, de galpão que a gente aprendeu, né? Artesanato. E tinha o seu Darcy, que trabalhava com meu avô lá fora, né, pessoal? Então ele fazia muito esses trabalhos, geralmente dia de chuva, mas era um perito, né, em trançar cordas, né? Fazia uns trabalhos de rebenque, basto, rédeas, cabrestos, rebenques, tudo. É um trabalho perfeito de fazer, né, pessoal? E sempre nos dias de chuva. E também ele fazia cesto de vime, né? Mas no vime eu nunca consegui, né, pessoal? A tramar nada. Mas no bambu consegui aprender os primeiros passos, né? A taquara de bambu, né, pessoal? Mas tem todo um procedimento, né? Aqui a gente tem bambu, mas para fazer um vídeo em outra ocasião tem que ser... tem que ter várias técnicas, né, pessoal? Tem que cortar o bambu na lua minguante, que o bambu cortando na minguante ele não caruncha, não vem a broca, né? E aí ele dura bem mais, né, pessoal, o cesto, né? Um cesto bem feito ele dura 5, 6 anos, né, pessoal? Mas depois tem que dar um trato nele depois de pronto, passar um querosene ou um óleo diesel, que aí a broca não vem, cupim não vem, dura 8, 9 anos, né? Então a gente usava muito cesto lá, né, pessoal? Aqui chamam de balai, né? Mas lá pro norte, lá pro Paraná e Minas Gerais, chamam de jacá, né? Que é o cesto, né, pessoal? Que a gente quebrava os milhos, as fanecas, e enchia um cesto de milho para depois botar nas carretas, né? Puxada a 2 cavalos, o tratorito, né? Estava muito utilizado os cestos. E depois que não usava mais, ficava velho, vai pro galinheiro, né? Para as galinhas descascar e chocar nos cestos de taquara, né, pessoal? Também uso muito cipó, né? Então o seu Darcy me ensinou, né, pessoal? E ele dizia, tu agarra bem a cana para cortar, porque ela dá um corte fundo que nem gilete, né? Chega a aparecer o osso, né, pessoal? Não pode deixar a taquara correr na mão, né? As tiras, né? Então tem que tirar todo o bagaço, né, pessoal? É um procedimento. Tem que saber cortar ela.
tem que ser a taquara do segundo ano, não pode ter broto, né? Não pode estar brotando. Ela tem que ser lisa, das bem brancas, não pode ser muito grossa, né? Aí faz as estacas, que começam pelo fundo ali. É um processo de 1 dia e meio, 2 dias para fazer um cesto, né, pessoal? Fazer um balaio de taquara, né? Mas quem tem prática faz 2 por dia, 3, né? Então o artesanato ele requer essa paciência, né, pessoal? A minha avó trabalhava muito também nos ponchos, né? Fazia poncho, né? Blusão de lã crua, né? Os bacheiros, né? Os xergões. Vários trabalhos feitos da lã da própria ovelha, né? Se esquilava a ovelha, ela já separava uma lã boa ali, tinha que cardar a lã, fiar na roca, né? Que é uma máquina que fia, deixa só o fio da lã crua, né? Quem é do rural aí conhece. Mas esses artigos, essas ferramentas foram virando peça de museu, né, pessoal? Agora tudo é industrializado, né? Mas a gente dá valor, né, pessoal, para esses trabalhos artesanais, né? Então o bambu é bem utilizado, mas tem que ter a técnica, né, pessoal? Tem que ter o procedimento todo para fazer um cesto bom e durar bastante, né? Então era bem usado, ainda uso, tem alguns que usam, né, pessoal? Mas tá virando raridade, né? Então esses trabalhos de artesanato do sul, né, pessoal? Geralmente as prendas, as gurias mais novas, né? Sempre faziam crochê, tricô, né, pessoal? Porque não existia celular, né? E o radiozinho daqueles apelhos, escutando uma musiquinha ambiental, né, pessoal? Porque não tinha outra coisa, né? Se não era causos, contos, anedotas, jogar um baralho, um pife, né? Um truco no galpão, né? Mas então a lida era essa, né? Mas a lida não para, né, pessoal? O pessoal do produtor rural, ele tem que sair, né? Com chuva, botar o pala e sair, né, pessoal? Nas botas de chuva e nas invernadas recorrer para não ter uma vaca atolada, né? Sempre tem trabalho, né, pessoal? Na lida dele. Com chuva ou sem chuva, o gaúcho tem a lida, né? Quem tem tambo tem que se levantar cedo, tirar o leite, né? Quem não tem mangueira com cobertura, já se molha bem, tem que estar de pala e de bota, né, pessoal? Então não é fácil, a gente tem que dar valor para esse pessoal da campanha, né? Pessoal do rural. Mas então, né, pessoal, lá, dia de chuva é isso aí, né? A gente fica mais pro galpão, né? É mais aquerenciado. E aí as coisas que a gente aprendeu, as mensagens para a vida, os conselhos de vida, tudo foi no Google de galpão, né, pessoal? A gente diz Google de galpão que não existia internet, né, pessoal? Então aprendia 20% na teoria e 80% na prática, fazendo, né, pessoal? Primeira vez que eu fui fazer um cesto de bambu, balaio, me deu um corte na mão e apareceu o osso do dedo, né? Mas mesmo ensanguentado, consegui concluir, né? Depois ficou meio todo cuenco, não ficou bem feita a primeira, né? Eu lá e botei no galinheiro para as garnizetes descascar. Durou uns 3, 4 anos. Depois nunca mais peguei bambu, né, pessoal? Mas a gente conhece as técnicas e sabe, né? O procedimento de fazer. Em 2 dias dá para fazer, né? Mas então tudo está virando peça de museu, né, pessoal? Essas ferramentas antigas, né? A gente usava também o sacho, né? O sacho é um bastão de 2 metros, geralmente feito de pitangueira, de uma madeira mais rústica, assim, né? Era colocado um alumínio embaixo de ponta, a ponteira, né, pessoal? E o sacho a gente replantava lanço, né? Botava um saco de alça, assim, né, pelo ombro, com a semente do milho ali, e depois atravessada do feijão do outro lado. E com o sacho ia furando, né, pessoal? Cada passo abria um suco, né? Naquele suco colocava 3 sementes, passava o pé. Dava outro passo, cravava ali o sacho, abria o suco, mais 3 sementes, passava o pé. 2 de milho e 3 de feijão. 2 de milho e 3 de feijão. Depois, com o passar do tempo, a gente foi conhecer a saraquá, a matraca, né, pessoal? Aquela maquininha que vem largando as 3 sementes, fazendo barulho assim, né? Mas antes era lanço, né, pessoal? Ficava 2, 3 dias fazendo cercado, plantando a lanço. Puxava uma linha assim, né? Essas linhas de pescar, de 100 metros, e depois ia fazendo tudo na linha certa, assim, né? Então, esses dias de chuva, a gente ia para a porta do galpão, chimarré, tomar o chimarrão, e olhar a lavoura, assim. É lindo de ver, né, pessoal? Um dia de chuva, né? Um cercado brotando ali, né? Os feijões, os milhos. E plantava-se essas abóboras, mugango, né, pessoal? A abóbora era bem usada até para fazer a lavagem para os suínos, né, para os porcos. Então era ali da campeira, era essa dia de chuva, né, pessoal?
Então tem um rapaz, né, pessoal, vamos descontrair agora um pouco, aproveitar o dia de chuva. Tem um rapaz que eu sigo ele, eu não me lembro o nome dele, eu me esqueci agora. Eu sei que é Sérgio, não me lembro o sobrenome. Ele tá sempre pro galpão, assim, com os cuscos fazendo os vídeos dele, né? E um vídeo dele me chamou a atenção, né, pessoal? Chega a ser cômico, né? Ele falando que tá chegando a data das cobras se juntarem. Tá chegando o dia da falsidade, que é as datas de final de ano, Natal e primeiro de ano. Né? Ele falando assim, né? Comparando, né? Que passam o ano todo se xingando, se amaldiçoando e fazendo sacanagem. Chega no dia de se juntar as cobras, se juntam tudo para comer carneada, assim, carne assada de ovelha, de suíno, chuleta, picanha, linguiça caseira, cervejada, bebedice, vinho fino. Mas nem chegou o fevereiro depois, já começa toda a trairagem de novo. E ele falando isso aí, de um ponto que foi chegar, né, pessoal? A gente pensando às vezes, né? Da espécie ser humano ser comparada com cobra, né? Com serpente, né, pessoal? Mas infelizmente é assim, né, pessoal? Esse mundo velho, cruel, tem as maldades, né? E ele falando, né, que a cobra de longe ela não pica, né? A cobra de longe ela não tem como dar o bote, ele tá longe, né? Mas as de perto ela vem se enroscando, se enroscando, se enroscando. Quando vê, é fatal a presa, né, pessoal? Então a gente fica analisando, né, pessoal? Não generalizando, né? Mas o mundo é assim, tem dessas, né? Tem o mal e tem o bem, né? Infelizmente, né, pessoal? A gente tem que estar sempre meditando, né, com o soberano Deus, nosso Criador, né, pessoal? E tendo intimidade com Ele, né? Meu pai sempre dizia, vou chimarrear com Deus, não me atrapalhe. Ele ia pro galpão às 5h30 da manhã, 20 minutos era ele e Deus chimarreando, né? Para depois ele seguir na lida e conversar com a gente. E na hora da ceia, né, pessoal, não era só Natal a ceia em casa era todos os dias de qualquer refeição, né? Tinha que esperar o pai chegar e sentar na cabeceira. Depois que ele sentasse na cabeceira, tinha que primeiro rezar, né, pessoal? A prece do Pai Nosso ali, né? Em voz baixa cada um, para depois desvirar os pratos para se servir, né? E ele estudou em colégio franciscano de padre, né? Então ele aprendeu a rezar o Pai Nosso em latim, né, pessoal? Então ele rezava o Pai Nosso em latim, em voz alta. A gente não entendia nada, mas respeitava, né? Depois se serviu e sem nenhum pio, né, pessoal? Nada de bagunça na hora das refeições, era sagrado. Aí senão já saía dali e o marmelo já pegava, era respeito, né, pessoal? Hoje em dia todo mundo come em qualquer canto, se senta num toco, se senta numa pedra, não tem mais aquela coisa, né, pessoal? De agradecer o pão de cada dia, né? Então a gente foi criado meio assim, né, pessoal? A educação era bem diferente daqueles tempos, né? Então era isso aí, né, pessoal? O videozinho de hoje, prosendo um pouco, dia de chuva. Parece que amanhã já vai dar uma estiada buena e a gente sai pra lida, né? Então é isso aí, né, pessoal? Deixe seu positivo, seu joinha aí, para fortificar o canal, compartilhe com os amigos, né, pessoal? E ative ali no sincero, ali no sininho das notificações, aonde aparecerem todas. Que aí apertando em todas, né, pessoal, receberá automaticamente os novos vídeos editados do canal, né? Agora vamos esperar uns dias de sol para fazer um videozinho falando sobre as plantas, né, pessoal? As plantas espirituais, místicas, que a gente tem bastante aqui nos Pagos do Sul, né? São mais de 40, 50 espécies. E a gente tem algumas, né? Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet e fiquem todos com Deus.